Olá meus povos cósmicos, olá minhas povas cósmicas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje, já foram as listas de filmes alucinantes, ação, drama, super-heróis, terror inesperados e agora chegou a vez de uma estreia aqui no canal, Ficção Científics. Eu já incluía tais filmes nessas listas de prévias, mas eu costumava encaixar nos outros gêneros. Só que agora eu vi tantos filmes interessantes e promissores que eu senti que estava mais do que na hora de começar a destacar separadamente os 8 filmes de sci-fi para encasquetar seu pensador em 2025 com hipóteses tecnológicas curiosas. Aquele lembrete rápido de que a lista segue por ordem de prévias de lançamentos e as datas podem mudar a qualquer momento. E agora... Opa! Otávio do Futuro aqui, desculpa interromper o sinal do meu próprio canal, mas é porque eu tenho algo muito importante pra falar. Do futuro? Nossa, mas tu tá um coroa enxuto, rapaz. Então, essa blusa que você tá usando aí é a mesma que eu tô usando aqui. Ao longo dos anos que eu tô usando, não desbotou, não arregaçou, e olha que a Insider continuou se aprimorando nos anos que nos separa, viu? Gente, mas que coisa fascinante! Pois é, pode continuar com a parceria aí, porque além do conforto, a qualidade ao longo do tempo desse tecido tecnológico é garantida. Bom, vamos aproveitar esse contato pra você responder algumas perguntas que eu recebo aqui, porque você é do futuro, tem mais propriedade para falar. Opa, manda! A camiseta off-white ou branca fica muito transparente? Transparente não, como vocês podem ver. Agora, como o tecido é leve, talvez marque nos mamilos polêmicos. Mas para quem tem problema com isso, pode optar pela Tech T-shirt Heavy, que tem um tecido mais encorpado, ou ainda outros cortes como essa aqui, Henley Core. Mas é tão confortável quanto? É um pouquinho mais pesado, então para dias quentes eu prefiro as de tecido mais leves como essa aqui. Mas a textura é suave e gostosa igual. Posso garantir, das roupas que eu provei até hoje, as da Insider são as que menos parecem que eu tô vestindo alguma coisa. Outra pergunta aqui, tem um jeito certo para cuidar das peças para que elas durem muito como as suas? Digo, as nossas? Faz o seguinte, digita no Google Laundry Care Insider, clica no link Cuidados de Lavagens Insider. Nessa página você encontra todos os modelos e os cuidados necessários para cada um. Vamos deixar o link na descrição? E só uma última coisa, o cupom de desconto continua válido? Com certeza, para ter mais 15% em cima das promoções do site, só usar o cupom SUPER8 ou acessar pelos links na descrição, comentário fixado ou nesse QR Code aqui, que aí o cupom já é aplicado automaticamente. E agora eu preciso ir lá porque tá vindo uma onda solar e aí eu vou perder o sinal. Mas antes... tecnologia, variedade, conforto, performance e no seu estilo é com a Insider. Olha só que bacana, de tudo isso aí o que eu mais estranhei foi eu estar fazendo uma viagem espacial com 50 e poucos anos, mas tá bom. Vamos lá para nossa lista. Abrindo a lista, a gente tem um filme de ação, suspense, romance e, claro, ficção científica chamado Entre Montanhas. A trama acompanha dois agentes altamente treinados, interpretados por Anya Taylor-Joy e Miles Teller, que foram designados para atuar como vigias em torres de lados opostos de um vasto e misterioso desfiladeiro. E o que pega de verdade é porque existe alguma ameaça oculta ali no lugar que eles não podem deixar sair para manter o mundo protegidinho do que quer que seja coisa. Mas aí o tempo vai passando e mesmo longe um do outro, fisicamente, a dupla desenvolve uma conexão que vai se aprofundando até levar um a se preocupar com o outro mais do que deviam e isso acabar pondo em risco a integridade da missão. Quando então a ameaça é finalmente revelada, ambos precisam colaborar utilizando ao máximo suas habilidades físicas e mentais para se salvar e manter o segredo longe do mundo antes que seja tarde demais. E vou contar um segredinho pra vocês, eu já tinha gravado esse vídeo e como esse filme havia me fugido do radar, ele não entraria originalmente. Mas aí quando eu descobri a existência dele, eu assisti ao trailer, eu curti tanto a premissa que eu decidi adiar o lançamento desse vídeo para poder fazer uma troca. Assim, saiu um tal de Mercy, que eu não tinha muita informação e também não estava muito pilhado para poder entrar esse aqui. E uma coisa que me anima ainda mais é que a direção é de Scott Derrickson, de A Entidade, Doutor Estranho e O Telefone Preto. Um cara que tem um domínio bacana de tensão e suspense que pode fazer esse filme funcionar muito lindamente. No elenco a gente ainda deve ver Sigourney Weaver e Soap Dirisu. E pra quem pilhou assim como eu, a boa notícia é que já, a partir de 14 de fevereiro, a gente vai poder conferir Entre Montanhas diretamente no streaming da Apple TV. This place is evil.
Finalmente vem aí o filme Mickey 17, que inicialmente chegaria em março de 2024, mas sofreu atrasos por conta das greves de roteiristas e de atores em 2023. A produção até que estava bem avançada e daria para chegar no segundo semestre de 2024, mas a agenda de lançamentos já estava bem comprometida, as melhores datas de IMAX já tinham sido tomadas. Portanto, o estúdio chegou num acordo com o diretor, produtor, roteirista Bong Joon-ho para deixar o lançamento para 2025, para assim aumentar o alcance do projeto. Bong Joon-ho, que não é qualquer um não, mas o icônico cineasta responsável por Memórias de um Assassino, O Hospedeiro, Expresso do Amanhã e Parasita. Estrelado pelo Robertinho Pattinson, Mickey 17 é uma adaptação do romance Mickey 7. A trama segue o tal do Mickey, um membro descartável de uma missão de colonização num planeta gelado. O trabalho do homem é basicamente realizar tarefas extremamente perigosas e potencialmente letais. Daí, quando ele morre em Silvilso, um novo corpo é clonado e a memória acumulada das versões anteriores é implantada nele. No entanto, após algumas mortes, o compadre começa a questionar sua existência e seu propósito. E aí as coisas se complicam ainda mais quando ele descobre que um novo Mickey já foi criado para substituí-lo antes mesmo dele morrer, existência simultânea que desafia as regras estabelecidas pela tripulação, podendo ter consequências perigosas para todos na missão. Com um elenco estelar que conta ainda com Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo, o filme pretende explorar temas existenciais, dilemas éticos sobre identidade e clonagem, além da luta pela sobrevivência em um ambiente hostil. E como é um trabalho de Joon-ho, há ainda uma possibilidade de abordagem subversiva, misturando ficção científica, crítica social e talvez até um humor ácido. Acreditando então numa estreia de sucesso, agora Mickey 17 está agendado para chegar nos nossos cinemas em 6 de março de 2025. Are you afraid to die? Todo ano a plataforma vermelhinha procura dar um sacode no público com uma superprodução avassaladora. Pois nesse novo ano, uma de suas grandes apostas é o filme de ação e aventura com ficção científica distópica chamado The Electric State. Ambientado numa versão retrofuturista dos anos 90, o filme segue uma adolescente órfã, interpretada pela xodó da casa Millie Bobby Brown, que recebe a visita de um robô misterioso que ela acredita estar conectado ao seu irmão mais novo, dado como morto. Determinada a descobrir a verdade sobre o paradeiro do maninho, a moça embarca numa jornada por um oeste caótico do Estado Unido. Durante a jornada, ela é acompanhada por um andarilho e contrabandista relutante, vivido por Chris Pratt e seu parceiro robótico sarcástico que tem a voz do novo Capitão América, Anthony Mackie. Juntos, eles enfrentam desafios num imaginativo mundo onde robôs conscientes que conviviam pacificamente com humanos num passado próximo, agora vivem exilados após uma revolta fracassada. Completando o elenco principal, a gente ainda deve ver Ke Huy Quan, Stanley Tucci e Giancarlo Esposito, além de poder ouvir as vozes de Woody Harrelson e Brian Cox em robôs. E para fazer acontecer essa aposta ousada e cara, que dizem ter custado 200 milhões de dólares, apesar de que alguns veículos anunciaram um custo de 320 milhões, a dona Netflix tratou de contratar uma equipe criativa acostumada com filmes ambiciosos e caros desse jeito. O roteiro é de Christopher Marcus e Stephen McFeely, enquanto a direção ficou com os irmãos Anthony e Joe Russo. Nomes familiares? Pois então, esse é o time responsável por Capitão América, o Soldado Invernal, Capitão América, Guerra Civil, Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Tá bom pra você? Se tiver, é só aguentar um tico que já, em 14 de março, a gente vai poder conferir na vermelhinha o que The Electric State nos reserva. A cosmonauta Ria, vivida por Eiza Gonzalez, acorda num planeta distante e descobre que toda a tripulação de sua estação espacial foi trucidada. Pouco depois é enviada uma missão de resgate e investigação liderada por um cara interpretado por Aaron Paul. Daí, à medida que a busca pela verdade avança, isso acaba desencadeando uma terrível cadeia de eventos que levantam dúvidas sobre a inocência de Ria. E aí, enquanto o suspense cresce, ambos precisam enfrentar perigos desconhecidos e verdades perturbadoras sobre o que aconteceu
aconteceu realmente naquela estação espacial. Essa é a trama de Ash, ou Cinzas, na tradução livre, cuja narrativa promete misturar elementos de ficção científica e terror cósmico, explorando temas como paranoia, isolamento e identidade. O elenco conta ainda com Iko Uwais metendo a porrada em todo mundo, conforme sua especialidade, mas eu separei esse filme mesmo por causa da premissa e porque eu achei o visual em azul, vermelho e rosa um charme à parte. Agora, por trás das câmeras mesmo, não tem ninguém que me inspire confiança. Não que gerem desconfiança, por outro lado, mas é que eu só não conheço mesmo o pessoal. O roteiro foi escrito pelo estreante em longas Johnny Ramler, enquanto a direção é de Flying Lotus, que talvez lhe soe familiar porque o homem é também DJ, produtor musical, compositor e rapper. Mas como cineasta, esse é apenas seu terceiro longa, sendo o primeiro uma animação sem muita expressividade e o segundo foi um segmento da antologia VHS 99, ou seja, um quinto do filme só. Ah, e além de dirigir, Flying Lotus não desperdiçou sua vertente musical e compôs a trilha sonora desse filme aqui também. Ao que parece, o projeto foi adquirido pelo Prime Video, então lá fora ele deve ter uma estreia limitada nos cinemas em 21 de março. Já aqui pode ser que tenha uma estreia limitada também, ou ainda que chegue diretamente no streaming. Por enquanto, sem data nacional. Então vamos torcer para que chegue no mesmo dia do Estado Unido. E também para 2025, curiosamente, estão sendo produzidos 2 filmes que rimam por se derivarem do mesmo tema. Que tema? O cientista que criou uma forma de vida através de pedaços de mortos. Ou seja, este ano vai ter um filme sobre o monstro de Frankenstein e outro sobre a noiva morta-viva do dito cujo. Mas atenção, eles não correspondem a um projeto conjunto não, tá? É só uma coincidência, aquele incidente de filmes primos que de vez em quando ocorre em Hollywoodsons. Pois bem, o primeiro que deve chegar é A Noiva de Frankenstein, escrito e dirigido por Maggie Gyllenhaal, que dirigiu A Filha Perdida, que eu gosto muito, tá? Ela começou como atriz, né? Vocês devem reconhecer o rosto dela. E aqui, com esse segundo filme, segue buscando se consolidar como uma cineasta que merece atenção. O projeto é ambientado numa Chicago dos anos 1930 e se trata de uma releitura do clássico A Noiva de Frankenstein, de 1935. Na trama, um Frankenstein solitário busca a ajuda do Dr. Euphronius para criar uma companheira, resultando na ressurreição de uma jovem assassinada que se torna a noiva. O que desencadeia um romance que desperta o interesse da polícia e provoca mudanças sociais significativas. No elenco a gente vai poder conferir Jessie Buckley como a noiva, Christian Bale como o monstro de Frankenstein, além de Penelope Cruz, Peter Sarsgaard, Annette Bening e Jake Gyllenhaal, em papéis ainda não revelados. O filme anda sendo catalogado por aí como drama, horror, musical, romance e, claro, ficção científica. Mas para qual lado será que ele vai pender mais? Essa é uma pergunta que está programada para ser saciada no dia 25 de setembro. 2025 também deve trazer um curioso retorno de uma franquia com Tron Ares. O que eu acho curioso é a Walt Disney continuar apostando nessa marca. Ok, os 2 filmes anteriores são bacaninhas, até se tornaram conhecidos com o tempo, até tem um quê de revolução tecnológica, porém, além de suas inovações parecerem precoces, já que o desejo de fazer superou as capacidades técnicas de suas respectivas épocas, eles não foram um sucesso espetacular de bilheteria e nunca estiveram tão em alta assim. Eu mesmo nunca vi ninguém muito ansioso por um novo filme de Tron. Quer dizer, parece que tem alguém lá na Walt Disney que é muito fã da franquia e vê esse potencial todo, né? E os primeiros sinais disso a gente podia perceber quando completamente do Nadsons, sem hype ou qualquer motivo consistente, a Walt Disney investiu em brinquedos de parque com essa temática. Mas enfim, o primeiro filme, para quem não lembra, segue Jeff Bridges na pele de um programador que descobre que a empresa para qual trabalha roubou seus códigos. Daí, enquanto tenta colher provas, é transportado para o sistema operacional da empresa, onde conhece um guerreiro digital chamado Tron, com quem se alia para derrotar a empresa malvadona. Na sequência, 28 anos depois, o filho do protagonista de outrora é transportado para um outro universo digital, onde encontra uma versão maligna e jovem de seu pai, que deseja expandir seu domínio para o mundo real. Já este terceiro Tron segue Ares, personagem de Jared Leto, que é um programa altamente sofisticado que é enviado do mundo digital para o mundo real numa missão perigosa, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de inteligência artificial. Com esse tema tão em voga, né, a franquia tenta dar uma surfadinha na tendência, misturando ali com a sua estética neon bem característica. Somam-se ao elenco nomes como Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Gillian Anderson e Jeff Bridges,
que retorna como Kevin Flynn. A direção ficou a cargo de Joaquim Ronin e a data de estreia está prevista para 9 de outubro nos cinemas brasileiros. Outra marca oitentista de ficção científica que volta neste ano é O Sobrevivente. Só que esse projeto novo aqui não é uma continuação do filme de 87 não, mas uma nova adaptação do romance de quem? Ele, o onipresente Estevão Rey. Confesso que eu não sou um grande fã do filme original protagonizado pelo Arnoldão, mas não pelo conceito, nem pelo roteiro, que eu achei criativos e com ideias daoríssimas, mas sobretudo pela direção, que é absurdamente genérica, sem inspiração, sem polidez, sem elegância, sem charme e até sem cacife para peitar uma ficção científica própria como essa. Então, muito me anima poder ver a história sendo contada pela ótica maneirosa e cheia de personalidade de um diretor como Edgar Wright, de obras como Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso, Scott Pilgrim e Baby Driver. Tem muito material aqui para o cineasta se esbaldar, pois veja só, num mundo distópico e totalitário, a mídia distrai a população com reality shows violentos para assim suprimir uma revolta popular. Um dos programas mais famosos é o The Running Man, no qual criminosos são caçados até a morte por mercenários assassinos. Nesse contexto, um cara é falsamente acusado de um crime e forçado a participar do tal programa, onde ele se vira e se desvira para escapar dos brutais caçadores e no meio disso acaba descobrindo como a mídia distorce os fatos para manipular a opinião pública e assim se junta a um grupo de rebeldes para expor a verdade. Isso enquanto segue sendo caçado, então pense nas possibilidades alucinantes nas quais Edgar Wright pode usar sua destreza narrativa. No elenco a gente deve ver o queridinho do momento Glenn Powell como o protagonista fujão, Emilia Jones como uma rebelde, Coleman Domingo como o apresentador do programa, Josh Brolin como um produtor implacável, Lee Pace como o principal caçador, além de Michael Cera e William C. Macy em papéis de apoio. E se tudo correr conforme o planejado, O Sobrevivente conseguirá chegar aos nossos cinemas em 6 de novembro. E para acabar, como eu havia antecipado, tem outro filme envolvendo o monstro de retalhos. Nesse caso, Frankenstein vai contar a história do próprio através do olhar de ninguém mais ninguém menos do que o cara quando o assunto são mundos fantásticos. Tô falando de Guillermo del Toro, gente, que escreve e dirige esse projeto sobre o monstro clássico criado por Mary Shelley em 1818. Nesta nova versão, buscando superar a morte, o Dr. Victor Frankenstein conduziu experimentos que o levaram a criar o monstro de Frankenstein, uma criatura formada por partes de corpos humanos. No entanto, ao perceber a monstruosidade de sua criação, Victor abandona tudo, desencadeando uma série de eventos trágicos. Algumas décadas mais tarde, para dar continuidade aos referidos experimentos macabros, o Dr. Pretorius tenta encontrar o tal monstro que dizem ter morrido no incêndio, mas que o doutor acredita tá vivinho da Silva e escondido em algum lugar. É uma trama que procura explorar a ambição desmedida e as consequências de desafiar certas leis da física. A criatura, rejeitada por seu criador e pela sociedade, busca a vingança, levando ambos a um confronto inevitável. Conhecendo Del Toro, tudo indica que a gente deva ver aqui uma ambientação gótica somada a uma atmosfera sombria para invocar o horror e a tragédia inerentes à história original. Com um elenco de destaque que conta ainda com nomes como Mia Goth, Ralph Ineson, Charles Dance e Christian Convery, Frankenstein parece ser uma produção vinculada a Netflix, mas ainda não tem data confirmada. Sendo assim, o filme pode acabar sendo adiado para 2026, mas como a produção está num estágio avançado, acredito que tem tudo para sair em 2025 sim. E se não for lançado nos cinemas no segundo semestre, é bem possível que seja a superprodução de fim de ano da Vermelhinha sendo lançada diretamente no streaming. Então, só nos resta aguardar por mais notícias. E se você quiser aprimorar seu guarda-roupa com as peças tecnológicas confortáveis e duráveis da Insider, aproveita o meu cupom SUPER8 para garantir 15% de desconto em cima das promoções que você encontrar lá no site. Mas veja bem, promoção, tá? Não vale botar um cupom em cima do outro que aí não funciona não. Você também pode clicar no link na descrição, comentário fixado ou apontar seu celular para esse QR Code que aí o cupom já é aplicado automaticamente. Vamos lá ver como é que estamos na tecnologia. Tenho um canal de cinema no YouTube. Crie um bordão para que eu encerre
os vídeos. Ah lá, sugestões. O vídeo acabou, mas a magia permanece. O cinema é vida. Até o próximo filme. A sessão acabou, mas o cinema continua vivo em você. Que brega. Filme visto, opinião formada. Obrigado por assistir. A plateia aplaude e a gente agradece. E lembrem-se, o fim do filme é apenas o começo da conversa. Pô, esse é bom, esse é bom. Tchau.